Olá, eu gostaria de saudar a todos e a todas que estão participando desses 9 dias com Maria. E é uma grande alegria para mim estar participando desse momento de formação. Eu sou Josiara Souza e fui convidada para hoje partilhar um pouco com vocês sobre Nossa Senhora e a saúde mental em tempos de crise. Um tema esse muito propício para os dias que estamos vivendo e que vem mexendo muito com cada um de nós, com todos, né? Cada um de um aspecto, de uma forma diferente. Porém, todos nós temos visto isso nos atingir e tocar cada dia mais. Porém, é importante nós lembrarmos que a saúde mental é algo que vem conosco desde o início da nossa vida e que muitas vezes nós deixamos sem os cuidados necessários e que não é tão falado, mas que nos acompanha e que nós só vemos muitas vezes quando essa saúde deixa de ser saúde e se torna doença. E por isso que nesse exato momento tem sido um movimento muito maior, porque toda essa pandemia que nós estamos vivendo tem ampliado ainda mais os nossos olhares para as questões que estão afetando a nossa saúde mental. Então, para isso, primeiramente, eu preciso dizer, né, o que vem a ser a saúde mental. E de uma forma muito direta, né, é preciso dizer que a saúde mental fala exatamente da forma como que cada um responde àquilo que acontece ou a cada circunstância que lhe é apresentada no seu dia a dia. Sejam elas situações boas, sejam elas situações difíceis ou desagradáveis, mas a nossa resposta é quem vai direcionar se nós estaremos no ponto de saúde ou de doença mental. É claro que em alguns casos, né, a doença mental ela vem acometida pelas questões biológicas, né, uma questão hormonal, um transtorno específico. Porém, é muito importante lembrar que muitas das nossas doenças mentais, das nossas dificuldades mentais, são acarretadas mais pelo nosso emocional, pelas nossas dificuldades de lidar com sabedoria e com sobriedade diante das situações. Todos nós temos a responsabilidade de responder com coerência a tudo aquilo que se apresenta. E aí, quando nós não conseguirmos dar essa resposta clara, uma resposta saudável, uma resposta que realmente nos tranquiliza, nós perdemos, muitas vezes, a saúde e o equilíbrio mental que faz parte da nossa vida. Mas vocês poderiam me perguntar, mas Jussara, né, em que momento eu posso diferenciar a saúde da doença? Se vem de uma resposta. E aí nós começamos a entender um pouco quando muitas vezes nós somos afligidos pelas situações e que essa resposta nossa nos leva ao desespero, às tristezas exageradas, às confusões, às dificuldades de buscar ajuda. E aí nós vamos entristecendo, caindo nas frustrações, nas ansiedades, nas depressões, nos transtornos de pânico, nos desentendimentos familiares, nas violências, na drogadição. E tudo isso por conta de uma resposta não dada de forma coerente às circunstâncias que se apresentaram à nossa vida. E por isso é tão difícil, muitas vezes, nós entendermos
que a saúde, a perda da saúde mental não é um indício de fraqueza ou de fracasso, mas é um sinal de que nós precisamos reaprender a responder a uma situação que nós vivemos, que nós somos chamados. E nesse momento é que eu gostaria de introduzir um pouco sobre Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela foi uma mulher, e ela é uma mulher, que poderia ter ali todos os transtornos mentais, ter perdido toda a sua saúde mental nos primeiros momentos importantes da sua vida. Vamos pensar, uma jovem mulher, noiva, que de repente descobre que vai ser mãe e que vai ser mãe do Messias que era esperado por toda a sua nação e que num determinado momento vê seus planos provavelmente serem modificados e se vê num dilema que poderia ser abandonada pelo seu noivo, mas ao mesmo tempo resolve dar esse sim ao chamado que foi feito a ela. Mas ela não se paralisa simplesmente naquele sim. Imediatamente ela se põe a servir, imediatamente ela se põe em direção à casa de Isabel, que precisava da sua ajuda. E passa ali alguns momentos certamente conversando, partilhando, e ao mesmo tempo que cuidava de Isabel, conversava sobre aquilo que ela sentia, sobre o desenvolvimento que a vida dela estava tomando. E retorna, é abraçada, né, pelo seu esposo José, mas ao mesmo tempo também se depara com todos os movimentos da gestação, da gravidez. E quando chega ao final da sua gestação, precisa fazer uma grande viagem, não encontra um lugar que pudesse acolhê-la, que pudesse recebê-la. Tem o seu filho num lugar, né, numa estrebaria, num lugar que não seria propício para o nascimento de um bebê. Depois precisa fugir com o seu filho, amparada novamente pelo seu esposo. Precisa fugir para salvar a vida do seu bebê, ficar longe de sua família, ficar longe dos seus amigos, para depois poder retornar a uma vida que já tinha, né, habituada. E vai passando por várias circunstâncias, por vários momentos, o crescimento do seu filho, a perda e o encontro dele. Imagine o desespero dessa mãe, a preocupação de ver o seu filho sumido por 3 dias e procurá-lo sem saber aonde encontrar. Depois retorna, o encontra e retorna, mas uma mulher que também se torna viúva, vê o filho crescendo, vê o filho trabalhando e encontrar os seus discípulos, os seus amigos. Jesus também, que saía para a sua vida pública, para as suas missões. Muitas vezes ela devia nem saber notícias dele durante muito tempo, ou sabia notícias a partir de terceiros, e depois precisou passar por esse grande momento difícil na sua vida, o acompanhar o calvário do seu filho, todo aquele momento de sofrimento, de dor, até a morte. Ver aquele filho que ela tanto amou, pregado na cruz, sofrendo todo aquele martírio. Imaginem o coração de Nossa Senhora, todo o sofrimento que aquela mulher viveu durante esses anos, durante todo aquele momento. Por isso eu repito, ela teria todas as razões para perder a saúde mental. E o que fez com que ela pudesse manter-se equilibrada, serena e de pé até no momento do seu calvário?
foi essa resposta. A resposta coerente e clara diante de tudo aquilo que ela sempre viu que era o sentido da sua vida, os valores que ela prezava, a fé que existia em seu coração. Porque Nossa Senhora, com certeza, era uma mulher de muitos valores morais, valores sociais, valores familiares, valores religiosos, e que compreendia tudo aquilo que precisava acontecer e tudo aquilo que estava acontecendo. Ela não só sabia silenciar, mas guardar, meditar e certamente trabalhar com coerência diante de cada situação. E por isso se tornou essa mulher que tinha esse conhecimento de si, que tinha o conhecimento de cada realidade. Então, é muito importante que para que cada um de nós, nos momentos mais difíceis da nossa vida, saibamos responder com clareza, tenhamos esse conhecimento de nós mesmos, de quem nós somos, de qual é a nossa realidade familiar, a nossa realidade social, o momento em que vivemos, a compreensão dos nossos melhores e verdadeiros atos, para que nós saibamos dar essas respostas com mais clareza. Porque o ser humano que não consegue compreender quem é, dificilmente terá a possibilidade de se colocar diante de uma circunstância difícil, porque se perde, porque fica perdido diante dos valores que uma sociedade pode vir tentar incutir ou imprimir sobre ela. Como muitas vezes nós vemos, né, uma sociedade tentar incutir valores em nós, em nossos filhos, e por isso muitas vezes os desentendimentos acontecem. Então é muito importante que quando se perceber necessitado de um apoio, de um auxílio, se tenha também essa rede familiar por perto, esse apoio familiar por perto. Nossa Senhora tinha, com certeza, né? Ela teve São José, ela teve Santa Isabel, ela teve as santas mulheres, os apóstolos que nos momentos puderam estar junto com ela, para que se ela precisasse de um apoio, ela sabia aonde recorrer e com quem contar. E nós também precisamos ter essa percepção. Se estamos mais frágeis, precisamos compreender que temos a quem recorrer e a quem buscar. Se na nossa família ou nos nossos amigos, né, não conseguimos encontrar essa ajuda necessária, se for necessário uma ajuda profissional, procurar a ajuda médica, psicológica, porque muitas vezes as depressões, as síndromes de pânico, as ansiedades precisam de uma ajuda profissional. Mas, ao mesmo tempo, é preciso também reconhecer que o auxílio daquilo que é mais valioso para cada um de nós precisa estar presente, que são os nossos princípios, valores e o nosso sentido de vida. Por isso, Nossa Senhora ficou de pé diante de todas as suas adversidades. Porque ela nunca tirou o olhar daquele que era o sentido da sua vida. E nunca perdeu os seus valores. Então é muito importante dar esses passos de saber também agradecer. Agradecer por cada circunstância boa, por cada circunstância positiva, porque tudo isso vai fazer com que nós consigamos, nos momentos de sofrimento, saber dar o significado certo, a compreensão adequada e transformar aquele sofrimento em momentos de alegria. No meio dessa pandemia que nos assola com o coronavírus, muitas perdas, muita morte, perdas de trabalho,
perdas até mesmo das relações sociais, nos tem tirado muito a tranquilidade. Porém, é preciso também saber compreender que muitos laços foram refeitos, quando muitas famílias puderam estar um pouco mais juntas, conviver um pouco mais, aprender a reencontrar os pequenos detalhes do dia a dia dos pais com os filhos, do marido com a esposa, da esposa para com o marido, as realidades espirituais. Quantas descobertas foram feitas nesse momento, quantas pessoas se reinventaram nesse momento, descobrindo novas habilidades. Certamente, Nossa Senhora precisou passar por todas essas modificações também, e é ela que nos deve acompanhar também nesse momento. E se você tem alguma dúvida, consiga olhar para esse momento da sua vida. Como Nossa Senhora também pôde fazer isso ao compreender quem ela era e a valorizar todo o seu momento de vida, de fé e de sobriedade, manter-se firme, mas também saber-se dócil, dócil a cada uma das compreensões necessárias. Não ter medo e não paralisar diante das dificuldades. Porém, se o medo vier, saber enfrentá-lo e agradecer. E como ela disse, saber proclamar que o Senhor é o Deus de sua vida. Por isso eu acredito que Nossa Senhora tenha sido essa mulher forte, porque ela compreendeu isso. E eu gostaria de encerrar esse momento, né, com um dos momentos que eu vejo que mais fez com que Nossa Senhora pudesse ter essa saúde mental organizada em sua vida, porque ela consegue compreender cada um dos seus passos ao proclamar o Magnífica. E por isso, nesse momento, eu encerro com as palavras dela. A minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometeram nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Que assim seja. E como Maria, nos seus momentos de dificuldade, aprenda a ouvir, silenciar, meditar e agir com a coerência e a clareza que os seus valores, os seus princípios te dão para te direcionar sempre ao sentido que a vida te chama. Que Deus possa mostrar o caminho para a sua vida e que os seus passos sejam trilhados rumo à saúde mental que Nossa Senhora tanto almejou e alcançou ao longo de sua vida.